Olá, galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui, professor Mário Vitor. Nessa aula de hoje, em Geografia, continuaremos a falar sobre a climatologia. Lembra aí que falamos na aula passada sobre o clima, as condições em relação aos elementos do clima, aos fatores do clima, a diferença entre tempo e clima. E aí, né, o sentido dessa aula, ao falarmos novamente, é a gente reforçar esse conteúdo que trabalhamos na videoaula anterior. Legal? Então, para isso, eu vou colocar aqui no nosso primeiro slide, aqui no nosso primeiro material. Olha aí que legal. Então, climatologia, especificamente nesta aula a gente vai reconhecer alguns tipos climáticos e como as massas de ar influenciam no Brasil, diferentemente da aula passada que a gente não entrou nessa parte de tipos climáticos, né? Então, a gente vai seguir aqui. Vocês já sabem que a climatologia é uma área da geografia que vai estudar as condições atmosféricas, vai estudar o clima, as características, como é que funciona. E aí, de cara, a gente já tem aqui do lado os principais tipos de climas do mundo. Galerinha, presta atenção. Nenhum fator do clima sozinho, nenhum fator vai formar um clima. Vocês já sabem que o principal fator é a latitude, porque ela vai fazer com que a gente tenha a distribuição de energia solar pelo planeta, é o principal elemento, mas sozinho ela não faz nada. E aí temos a combinação dos outros fatores do clima. E aí isso vai resultar numa diversidade de tipos climáticos, como o equatorial, o subtropical, o temperado, o tropical, o desértico, o polar, por exemplo. Legal? Na aula passada a gente também falou de tempo e clima, da diferença, a gente vai reforçar aqui. Lembra aí, tem uma palavrinha mágica que eu pedi para que vocês associassem: tempo atmosférico. Então, quando a gente fala da diferença do tempo e clima e a gente foca só no tempo, qual é a palavrinha mágica que eu pedi para que vocês associassem? Tempo. Dentro da climatologia tem uma palavrinha aí que associa tempo. A gente pode entender que é um momento ou um estado momentâneo das condições atmosféricas. Vamos recapitular? Quem é que faz parte das condições atmosféricas? Não é fator, são os elementos do clima, as condições atmosféricas. Temperatura, umidade, precipitação, vento. Legal? Então esses são os elementos do clima. Quando a gente pensa numa situação hipotética de no momento em que estamos agora estiver chovendo, nós falaremos que o tempo está chuvoso, porque é uma condição daquele momento. Porém, se esse mesmo tempo que está chuvoso, ele for condicionado a uma sucessão, ou seja, a um padrão de sempre ter chuva numa determinada época do ano, tipo que nem agora, a gente está em agosto, eu estou aqui em Brasília, então se nós estivéssemos com chuva aqui em agosto, poderíamos falar que o clima está chuvoso? Não. Alto lar? Não. Mas poderíamos, de alguma maneira? Sim, se houvesse no mínimo 20 anos desse mesmo padrão, dessa mesma sucessão, repetição do tempo atmosférico. Então, em agosto, a gente já sabe que não chove em Brasília. Dentro de um exemplo hipotético, se chovesse em agosto, então a gente teria aí essa percepção de entender se todos os anos, os meses de agosto, estão com chuva ou não. Se tiver com chuva há mais de 20 anos, então podemos falar que, além do tempo estar chuvoso, o clima é chuvoso, porque em agosto sempre chove em Brasília. Eu estou dando um exemplo, tá, pessoal? Vocês sabem que em agosto a gente não tem chuva em Brasília. Ah, professor, e se acontecer? Se acontecer, vai ser um evento mega, ultra, power isolado. Se tivermos uma chuva em agosto, e será o tempo, o momento, né, chuvoso. Legal?
Então a diferença entre tempo e clima é que o tempo é um momento, um estado momentâneo, e o clima já é um comportamento, um padrão, uma sucessão, uma repetição das mesmas características. Legal? Como eu falei para vocês, a gente tem os elementos do clima, que vocês já viram na aula passada, então não podem confundir. Temperatura, precipitação, que é a chuva, a neve, o granizo, a radiação solar, umidade, vento, pressão atmosférica. Mas esses dois aqui, pessoal, dentro dos elementos do clima, são os principais aqui, temperatura e umidade. Radiação solar, a gente pode interpretar isso lá pelos fatores do clima, o fator da latitude. Ok? Então, os outros aqui também, eles têm seu papel, a precipitação, que é chuva, neve ou granizo. A gente tem os ventos, que vão se deslocar de diversas formas e diversas pressões também. E aí essa parte da pressão atmosférica, baixa pressão, alta pressão, vocês vão estudar isso mais a fundo lá no ensino médio. E a pressão atmosférica, que é o peso que o vento tem, que o ar tem em cima da superfície. Legal? Então aqui a gente tem os fatores do clima, diferente dos elementos, e aí a gente tem o principal fator, que é a latitude. Observem só, a radiação solar, ela se concentra aqui, ó, na linha do Equador, a radiação solar, e aí ela pode, em algum momento, se concentrar mais no hemisfério norte, mais no hemisfério sul. Bom, o que interessa para nós aqui é sabermos que quanto mais próximo da linha do Equador está uma cidade, por exemplo, país, Brasil, a latitude do Brasil é a mesma, ela não vai mudar. Então, o Brasil, a gente recebe grandiosas quantidades de energia solar. Isso faz com que a gente tenha uma predominância em dois tipos climáticos, o tipo equatorial e o tipo tropical, principalmente o tropical. Legal? Então, quanto mais distante da linha do Equador, em direção aos polos, tanto ao norte ao sul, a gente vai ter menos recebimento de energia solar no planeta. E aí a gente vai ter a formação das calotas polares nas extremidades aqui dos polos, legal? E ao centro é a parte onde mais se concentra energia. Esse fator chama-se latitude. Do ladinho da latitude, a gente tem a altitude. Qualquer verificação na vertical, que tem como uma referência a linha do mar. Latitude, a referência é a linha do Equador. Altitude, a referência é a linha do mar. Brasília está a mais de 1.200 metros de altitude, ou seja, a linha do mar está a mais de 1.200 metros daqui da cidade, daqui de Brasília. Legal? E essa altitude vai fazer com que a gente entenda que quanto mais alto for alguma coisa, uma cidade, algum lugar, quanto mais alto for, a tendência é de ter menos temperatura, porque as temperaturas elas ficam absorvidas na superfície terrestre, nas partes mais baixas e não nas partes mais altas. Podem observar, por exemplo, o pessoal que faz esses esportes radicais, como montanhismo, escalada, lá no topo das montanhas, no topo vocês podem observar que tem muita formação de gelo. E esse gelo não está presente lá no início dessa montanha, da serra, o que quer que seja, sobre o esporte em si, né? Mas no topo lá da escalada está fazendo muito gelo. Isso porque, então, a superfície das áreas mais baixas absorve muito calor e das áreas mais altas não absorve. Então, uma cidade que está em uma grande altitude, ela vai ter uma tendência de apresentar menor temperatura em comparação às suas áreas vizinhas. Legal? Aqui a gente tem a maritimidade, que é um efeito que acontece no mar. O mar, ele demora bastante para acumular energia e também de forma bem devagarosa essa energia ela é dissipada para as áreas, principalmente as áreas costeiras, as áreas litorâneas de países que têm muito frio, por exemplo a Europa, a parte dos Estados Unidos. O Brasil a gente não sente tanto, a gente tem esse efeito, não sentimos tanto ou quase nada, porque aqui no Brasil a gente é quente praticamente o ano inteiro, né? Então a gente tem muita pouca percepção desse efeito da maritimidade, mas é um efeito que vocês precisam saber como que acontece. Então,
você tem ali as águas oceânicas que absorvem devagarosamente essa energia e dissipam depois devagarosamente também. E o oposto disso é na continentalidade. Brasília, nós temos muito desse efeito aqui. Eu tenho certeza que vocês, em algum momento, já perceberam algum dia, tipo assim, você acorda bem de manhãzinha e aí tá um friozinho. E aí vai passando o dia, dando 11 horas da manhã, meio-dia, já fica quente, você tá com calor. Você tá com calor. Aí quando dá lá para 6 horas, 7 horas, você já sente, anoiteceu, você já sente uma queda de temperatura. E quando dá 8, 9 horas da noite, você não estiver pela rua, você vai precisar de um casaco, um casaquinho assim, né? Se não for um inverno muito rigoroso, você já vai precisar de um casaquinho, porque você vai sentir mais frio. O que aconteceu aí? A superfície aqui em Brasília, ela acumulou energia rapidamente durante um dia, oposto da maritimidade, que é devagar. Na continentalidade é muito rápido, então no mesmo dia você absorveu energia e no mesmo dia essa energia foi dissipada. Por isso que a gente sente frio às vezes à noite. Então oscila muito, uma temperatura tem uma grande amplitude térmica. Amplitude térmica é quando você tem a mínima temperatura registrada de um dia e a máxima. Um exemplo, se Brasília em um dia faz 15 graus de temperatura mínima e no máximo faz 30 graus, eu vou ter 15 graus de amplitude térmica, porque 15 é a mínima, 30 é a máxima, a diferença entre eles é a 15. Essa amplitude térmica ela é característica desse efeito de continentalidade. Legal? Aqui na vegetação, a gente tem duas grandes características bem interessantes aqui, como é que elas influenciam no clima. A primeira delas, a vegetação, ela vai conseguir liberar umidade para a atmosfera. É um efeito que se chama evapotranspiração. Esse efeito é a umidade das plantas sendo dissipadas para a atmosfera. Então, quanto maior a vegetação, a probabilidade de você ter mais umidade naquela região. Por isso que a floresta amazônica ela é muito rica em vários aspectos, mas sobretudo em umidade. E aí lá na floresta amazônica praticamente tem chuva quase todos os dias, porque se forma massa de ar úmida por conta desse efeito da vegetação, a evapotranspiração que libera essa umidade para a atmosfera. Legal? Outro aspecto interessante da vegetação é porque ela absorve energia solar. Então, vocês, por um acaso, vamos botar assim, hipoteticamente, vocês estão chegando num estacionamento de um shopping center ou num estacionamento de um supermercado. Vocês estão com os familiares de vocês. E aí o carro, ele pode ser estacionado em dois tipos de vaga. Ou o carro vai parar debaixo de um sol quente, ou ele pode parar debaixo de uma árvore, por exemplo, que tem uma sombra. Aonde vocês gostariam que o carro parasse para quando vocês retornassem da melhor maneira, com o máximo de conforto? Aonde? Aonde o carro está pegando muito sol ou debaixo da árvore onde tem sombra? Eu tenho certeza que é debaixo da árvore aonde tem sombra, né? Tá aí o papel da vegetação. Ela vai absorver calor e vai fazer com que as áreas onde tenha muita vegetação, esse calor seja bem mais a menos. Quando você arranca a vegetação, você aumenta drasticamente a quantidade de calor presente naquela região, naquele local. Legal? E aqui a gente tem as massas de ar. Olha que legal. Presta atenção aqui, gente. Quando eu falo da latitude, da altitude, da maritimidade, continentalidade da vegetação, esses fatores aqui são fatores que eles não mudam. A gente pode chamar eles de fatores estáticos. Como assim, professor, não mudam? Eles estão sempre no mesmo jeito. A latitude, o Brasil está na latitude equatorial e tropical, e um pouco subtropical. Então isso não vai mudar. Assim como a altitude, você não vai mudar uma montanha de lugar, assim como a maritimidade, a continentalidade e a própria vegetação, a não ser se for por uma ordem antrópica, né? O homem vai lá e arranca a vegetação. Legal. Mas se não for isso, a gente vai ter os fatores estáticos. A palavra estático tem a significância aí de parado, são fatores parados.
Estou falando isso porque as massas de ar é considerado um fator dinâmico. Como é que é isso? Existem vários tipos de massas de ar e elas se expandem, elas se movimentam, contribuindo também para a formação do clima. Legal? Deixa eu voltar aqui, porque as massas de ar está a uns 2, 3 slides aqui à frente. Já a gente volta a falar sobre as massas de ar. E aqui a gente tem a latitude, né? A distância do Equador, como eu falei. Olha lá, galera. Então vamos imaginar essa linha, uma linha imaginária aqui, ó, a linha do Equador. E aí, próximo do Equador, os raios solares chegam de forma mais direta, existe um maior aquecimento. Lembrei que eu falei? E quanto maior a latitude, ou seja, quanto essa latitude ela for distante, tanto para o norte quanto para o sul, a gente vai ter menos aquecimento. Por isso que aqui na bordinha, aqui o Polo Sul e o Polo Norte, tem muito gelo. Manaus tem baixa latitude. Como é que eu sei que tem baixa latitude? Porque o Equador tem a latitude zero. Então, tudo que está próximo à linha do Equador, a gente vai ter baixa latitude. Tudo que está distante do Equador, se for pouco distante, então são pouco média latitude. Se for lá para o rumo dos polos, a gente tem grandes latitudes. Londres, por exemplo, lá no Reino Unido, alta latitude. Os raios são inclinados e as temperaturas são mais baixas e as estações do ano são bem marcadas. Diferente do Brasil, as nossas estações, a gente tem um mix aí de contradições até sobre as estações, porque a gente tem calor praticamente quase um ano inteiro. Aqui em Brasília, por exemplo, no momento em que a gente está gravando essa videoaula, estamos no inverno e está quente pra caramba. Então o que a gente entende disso? Que por a latitude, como é o fator principal do clima, a nossa latitude faz com que a gente tenha calor praticamente o ano inteiro. Aqui eu trouxe um exemplozinho da altitude da maritimidade. Lembra aí que no topo das montanhas tem muito gelo, legal? E aqui embaixo a gente não tem esse gelo todo que tem aqui em cima, porque aqui tem menos altitude. Quanto maior a altitude, menor é a temperatura. E aqui voltamos nas massas de ar. Pessoal, existem 5 massas de ar que influenciam o Brasil. Essa massa de ar, chamada MEA, é uma massa equatorial, ó, Equador está bem aqui, linha do Equador, equatorial atlântica, que ela começa aqui no oceano e depois influencia o nosso território. Aqui a gente também tem outra massa equatorial, só que agora ela é continental, ela não está no oceano, então chamamos continental. Quando ela está no oceano, a gente dá o nome do oceano para essa massa. Por isso que é massa equatorial atlântica. Já aqui, no meio centro, indo para o centro-sul do país, a gente tem a massa tropical atlântica e a massa tropical continental. E por último, uma massa que está lá no Polo Sul, que é a massa polar atlântica. Essa massa tem a capacidade de se expandir e chegar até aqui o sul do país. Estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná são bem influenciados aqui por essa massa polar atlântica. Legal? E aqui, pessoal, a gente tem os climas do Brasil. O Brasil, então, a gente vai ter uma grande diversidade climática, porque a gente tem uma extensão territorial enorme e apesar de sermos maioria tropical, mas a gente tem características diferentes entre até esse tipo de clima tropical. Então, por exemplo, a gente tem o tropical tradicional, o tropical típico, que a gente tem um verão quente e chuvoso. A gente tem o tropical úmido, que vai abranger parte do território brasileiro. A gente tem o subtropical, que na região sul, tropical de altitude, onde a gente vai ter basicamente aqui nessa região. A gente tem o semiárido brasileiro, olha lá o semiárido brasileiro, que vai ter grandes desertos. E aí a gente tem então esses tipos de climas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 climas caracterizando o Brasil. Legal? Depois vocês deem pause nessa parte do vídeo para vocês observarem com muita atenção essa distribuição dos climas do Brasil. E aí a gente pode destacar entre eles o equatorial, que é quente, úmido, chuvoso, predomina lá na Amazônia, o tropical, o semiárido, que tem verões chuvosos e invernos secos, do semiárido com chuvas muito irregulares lá no sertão,
do Nordeste, por exemplo, e o subtropical, lá no sul do país. Estações muito bem definidas, né? Tem neve, tem geadas. Pessoal, entender do clima faz parte do nosso cotidiano. E aí a gente consegue compreender, por exemplo, como é que o clima funciona na nossa agricultura, que vai determinar a hora do plantio, a hora da colheita, as safras, né? É muito importante isso. A questão da produção energética, das hidrelétricas, os abastecimentos da cidade. As construções influenciam nos materiais e formatos da casa, a energia solar, né? Regiões com maior radiação solar têm maior potencial para absorver e fazer a geração de energias fotovoltaicas. Então a gente tem aqui, pessoal, mais um resuminho dos elementos, né? Como esses elementos eles respondem aos fatores, e aqui os fatores do clima. Bacana? Todos eles juntos formam os tipos de clima. Aqui eu trouxe duas questões para vocês. Uma turma de alunos percebeu que, ao assistir ao noticiário, o apresentador disse: hoje a temperatura em São Januário chegou a 30 graus com a possibilidade de chuva à tarde. Já em outro momento, o livro de geografia afirma que São Paulo possui um clima subtropical com chuvas distribuídas ao longo do ano. A partir dessas duas informações, o que a gente pode afirmar aqui? O que vocês acham? Só tem uma afirmativa certa. Enquanto vocês pensam, pula para cá. Observe as duas cidades abaixo. Cidade A, localizada próximo à linha do Equador, a 50 metros de altitude e próxima ao oceano. A cidade B, localizada a 30 de latitude sul, 900 metros de altitude e no interior do continente. Com base nos fatores climáticos estudados, qual cidade tende a apresentar temperaturas mais baixas e maiores variações térmicas ao longo do ano? Como é que a gente pode justificar essa resposta? Então pense aí, na número 1 e na número 2, tem pausa. Aqui na questão número 1, a gente tem aqui esse item 2, ou letra B, né, que seria a letra B. A primeira frase descreve o tempo atmosférico e a segunda descreve o clima. Então quem apostou nessa aqui está certo, legal? Já aqui, na questão 2, a gente pode entender que na cidade A, ela vai ter aqui uma menor influência da altitude, a gente vai ter a localização próxima à linha do Equador, então vão ser raios solares com maior intensidade. Já na letra B, o fator altitude vai fazer, 900 metros de altitude, vai fazer com que essa cidade B ela tenha aí uma tendência a ter temperaturas mais amenas, mais baixas. Quanto maior a altitude, menor é a temperatura. Pessoal, a gente encerra aqui a climatologia então. Espero que vocês tenham entendido, gostado e se aprofundado nesse conteúdo. Legal? Foi um prazer estar com vocês. Estaremos na próxima. Um grande abraço.